Não há por que separar um substantivo comum do substantivo próprio que dá nome a esse substantivo comum. Então, aposto especificativo nunca virá separado por vírgula do termo a que se refere. Ficou claro para você? Vamos ao outro tipo de aposto. Vocês perceberão que o aposto enumerativo vem após dois pontos. Como ele é enumerativo, pressupõe-se que haja mais de um elemento, mais de um substantivo. Então, é uma enumeração. Veja, museus, vírgula, igrejas, vírgula, praças e feiras populares. Para se separar os elementos que compõem essa enumeração, a vírgula aparece. Antecedendo ao aposto enumerativo, vai haver ou dois pontos e pode ocorrer também de aparecer um travessão. Mas separando os elementos dentro do aposto enumerativo, as vírgulas estarão presentes. Último exemplo, observem. Temos uma enumeração no início, as dificuldades, vírgula, as críticas, vírgula, a incompreensão. Nesse caso, as vírgulas não vieram separando termos que compõem um aposto enumerativo. Você está percebendo, e eu já disse, que se trata aí de um sujeito composto. Então, os núcleos estão sendo separados por vírgula. Agora, no momento em que se foi colocar o aposto resumidor, a vírgula apareceu para indicar o nada não é uma continuidade de dificuldades, críticas e incompreensão, mas é um termo colocado a mais, uma palavra que foi colocada a mais para resumir os termos antes citados. Então, vamos lá. Sempre antes do aposto resumidor, que é representado por um pronome indefinido, vai aparecer a vírgula. Entendido? Bom, eu espero que você perceba que não se coloca a vírgula, então, por acaso. Você coloca para separar elementos. Ela tem sempre uma justificativa. Nós vamos ver isso também agora em outros termos. Vamos ver o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Você se lembra de quando eu falei do adjunto adnominal? Ad, nome, ao lado do nome. Agora ele é adverbial, advérbio. Ele não vai estar necessariamente ao lado de um verbo, mas ele se refere a um verbo que esteja presente ali na oração. Em toda oração há verbo ou locução verbal. Às vezes se refere à oração inteira e pode acontecer também de um adjunto adverbial intensificar um adjetivo presente na oração ou intensificar um próprio advérbio. Eu posso dizer, por exemplo, que alguém é bonita ou dizer que alguém é muito bonita. Observem como esse muito intensificou esse adjetivo bonita. Esse muito é um adjunto adverbial. Observe que o adjunto adverbial também é acessório e ele serve para indicar circunstâncias. São muitas as circunstâncias. Nós não vamos enumerar todas e nem é necessário fazê-lo, porque o importante é que você perceba como identificar que aquele termo é adjunto adverbial e que ele indica ali naquela oração uma circunstância de modo, ou de lugar, ou de causa, ou de companhia, ou de dúvida, ou de negação. Vejam só quantas circunstâncias eu já passei para vocês. Há outras ainda. E essas você vai aprender comigo a identificar até o final do nosso curso, em outros exemplos, em outros textos que nós vamos analisar. Hoje veremos só alguns, só para que você entenda como se identifica. Vamos lá para a tela e vejamos os exemplos. Vejam, a definição, termo acessório que indica as circunstâncias em que se desenvolve um processo verbal e também intensifica o próprio verbo ou adjetivo ou advérbio presentes na oração. Vejam, ontem ele chegou cedo à escola. Ontem é uma indicação de tempo, uma circunstância temporal. Quando ele chegou? Agora, ele chegou cedo, também estou me referindo a tempo, a um momento. E aonde ele chegou? Ele chegou à escola. Estamos falando também do lugar. Mais uma circunstância em relação ao verbo. O outro exemplo. A cidade à noite fica mais bela. Vejam lá. Circunstância de tempo à noite e de intensidade mais bela. Com os amigos, ela percorreu rapidamente a cidade. Vejam lá, com os amigos é a companhia, ela percorreu com eles e rapidamente foi o modo como percorreu. Vocês aí vão observar
já a questão das vírgulas. Usa-se a vírgula em relação ao adjunto adverbial quando ele é deslocado. O que é ser deslocado? É estar num lugar que não é o dele. Ele deveria estar, quando se refere ao processo verbal ou à oração inteira, ao final da oração. Se ele vier no início da oração ou no meio dessa oração, esse adjunto adverbial será virgulado. Vejam o ontem, vejam o à noite e vejam com os amigos. Todos os termos estão deslocados no começo ou no meio da oração e virgulados. Entenderam esse uso da vírgula? Muito bem. Para encerrar nossa aula, pense no vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é uma expressão de chamamento. Estaremos chamando o receptor. E é apenas para isso que serve o vocativo. O vocativo é um termo independente da oração. E por ser independente, será sempre virgulado, seja no começo, no meio ou no final da oração. O mais importante, não confunda vocativo com sujeito. Veja os exemplos. Querido aluno, leia sempre. O sujeito é oculto. Leia você sempre. Querido aluno, fico feliz com o seu sucesso. Eu fico feliz. Vocês perceberam? O vocativo, mesmo que viesse ao final, seria isolado pela vírgula. Ele é um termo independente, por isso sempre virgulado. Ficou claro para vocês? Aprendemos então na aula de hoje os termos aposto, adjunto adverbial e vocativo e o uso da vírgula em relação a esses termos. Espero você na próxima aula e um grande abraço.